E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos nos aprofundar ainda mais nesse assunto tão polêmico, né, e delicado, mas está aqui nas Escrituras. Precisamos entendê-lo, precisamos compreendê-lo, porque é a vontade de Deus. Se está na Escritura, é para nosso bem, é para o nosso estudo, é para nossa compreensão. Obrigado por está aí comigo. E nesse dia eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem, porque ela é reveladora, viu? Nos ajude a alcançar as pessoas que estão aí aprisionadas, vítimas desse poder apóstata de Babilônia que tem embriagado tanta gente. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei no final do nosso vídeo, tá bom? É um chamado ao compromisso. Bom, Deus, ele sempre requereu do seu povo fidelidade. Nunca se esqueça. O amor sempre leva à obediência, não à desobediência. Deus espera que nós sejamos fiéis. Nós vimos isso aí em Apocalipse 17, verso 4, 17, versículo 14, que quando lutarão, quando esse poder religioso lutará contra o Cordeiro os vencerá, porque é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e estarão com eles os seus chamados, que são fiéis, né? São fiéis, é isso que diz aqui o verso para memorizar. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Fidelidade, obediência, compromisso, são coisas que o Senhor não abre mão para o seu povo, Nesse conflito cósmico entre a verdade e o engano, Deus promete, por mais que pareça o contrário, mas Deus promete que a igreja dele vai vencer. Vai vencer, amigos. Olha, os poderes do inferno se levantam contra a igreja de Deus, mas serão todos eles derrotados. Mateus 16, versículo 18, o Senhor Jesus, falando da sua igreja, diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui você precisa entender que Jesus não está dizendo que a igreja dele seria edificada sob Pedro. Isso é um erro teológico tremendo. O que Jesus está dizendo aqui é sobre a declaração de Pedro, porque ele afirmou no verso 16, olha, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou tão impressionado com essas palavras de Pedro que disse no verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Aí o verso 18 que nós lemos diz, também eu te digo tu és Pedro, e sobre essa pedra aí é a declaração de Pedro. Qual a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sobre essa declaração ele haveria de fundar a sua igreja. Ou seja, Jesus é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. E mesmo que os poderes do inferno se levantam contra ela, diz aí que as portas do inferno não prevalecerão e ela será vitoriosa. E o verso para memorizar diz que o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso quer dizer, querido amigo, que a igreja de Cristo está fundamentada na sua palavra, na palavra de Deus. Lembre-se que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele usou a autoridade da palavra para enfrentá-lo, para derrotá-lo. O diabo disse, olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ponto final. Ou seja, as Escrituras é o firme fundamento. Nossa base espiritual, a nossa regra de fé, não é a tradição, não é a filosofia humana, mas a palavra de Deus. E a lição vai dizer assim, qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras, está simplesmente promovendo a confusão de Babilônia. E o que é Babilônia? Você lembra no tempo de Daniel?
É um poder, naquele tempo, era um poder que se opunha a Deus e que se colocava como próprio Deus. Nabucodonosor se fez isso, né? Lembra do capítulo 3, quando ele levanta aquela estátua de ouro e ordena que todos adorem aquela estátua? E se não fossem fiéis e não obedecessem a ordem, seriam queimados vivos na fornalha de fogo ardente. Você se lembra da história? 3 israelitas estavam ali que se recusaram a curvar-se diante daquela estátua e adorar aquela estátua. Você vê que esse sistema não somente é opositor, mas é um sistema que usa a brutal violência para impor a sua vontade e levar as pessoas a adorarem qualquer outra coisa menos o Criador. Querido amigo, querida amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos últimos dias da história da Terra, esse sistema voltará com toda a força. É isso que a Bíblia diz. Haverá novamente de ter essa união de igreja e Estado, porque a igreja se vale do Estado para impor a sua vontade, assim como Nabucodonosor, rei de Babilônia, impôs a sua vontade sobre todos aqueles que ali estavam para adorar a estátua, em contradição à revelação dada por Deus na sua palavra. Esse poder voltará com toda a força. Se declarará que esse poder tem a autoridade de Deus para fazer o que faz, para ensinar o que ensina. Olha, isso aconteceu no passado e vai acontecer de novo. Por exemplo, em 1894, século XIX, o Papa Leão XIII, em sua carta encíclica, disse o seguinte: nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Está se referindo aos papas, a eles próprios, aqueles que vieram antes dele e aqueles que viriam depois dele. Ele está dizendo, nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. E tem um dicionário eclesiástico de Ferraris que diz assim, o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. E aí, o que você acha disso? Esse poder vai se levantar normalmente. Ele vai se levantar aliado com o poder do Estado a fim de impor a sua vontade sobre aqueles que discordam, aqueles que se levantam e se discordam. No passado, os que se discordavam, aqueles que enfrentavam a autoridade dessa igreja, era posto em estacas e queimado vivo. Lembra-se de John Hus, de Jerônimo, de Wycliffe, e quase fizeram com Lutero. Né? Por uma proteção de Deus, eles não fizeram com Lutero. Mas nós vemos exatamente esse poder se levantando contra aqueles que se opõem, aqueles que discordam das suas posições doutrinárias. Se levantará. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos diz que esse poder se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Olha só, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. É uma clara descrição desse poder que acabamos de mencionar aqui para vocês. Agora, Deus tem os seus fiéis. Deus tem os seus fiéis dentro de Babilônia. O seu povo também está lá dentro. Claro que há uma ordem. Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes e cúmplices. Saiam dela. Mas existe gente boa, gente fiel a Deus, gente preocupada em agradar o Senhor, que infelizmente está sendo enganada por esse sistema. E Deus vai tirar essas pessoas de lá. Essas pessoas hão de ouvir a voz do Supremo Pastor. Lembra-se das palavras de Jesus em João 10? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. E verão um rebanho e um pastor. Essas ovelhas ouvirão a voz de Cristo. E elas sairão de lá. É por isso que eu e você devemos
nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use a fim de conclamar a sua advertência ao seu povo que se encontra nesse sistema religioso apóstata, infiel a Deus, que se levantará novamente para perseguir o povo de Deus. Mas vai ser derrotado e a igreja sairá triunfante e vitoriosa desse grande conflito. Que eu e você estejamos no seio da igreja de Deus para receber também essa vitória. Vamos orar? Querido Pai Celestial, abençoe-nos, ó Deus, abençoe-nos com conhecimento, entendimento, discernimento, a fim de que compreendamos a Tua verdade revelada na Tua palavra, a fim de que estejamos seguros em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estaremos juntos aqui. Babilônia, o centro da idolatria. É o estudo de amanhã. Fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.